Boa tarde, meu nome é Jader, eu sou um dos organizadores do Encontro Nacional da Liga de Historiadores e Pesquisadores Espíritas. Nós estamos aqui na Tarde Gostosa, em São Paulo, né? E discutimos hoje pela manhã, o trabalho que apresentei foi sobre sofrimento e satisfação dos voluntários espíritas. É resultado de um trabalho, de uma tese de doutorado que defendi na USP, intitulada Voluntários, e basicamente eu abordo que o trabalho voluntário não é um trabalho interessado, como dizem alguns autores, em que as pessoas estão se engajando hoje apenas para conseguir vantagens na sua vida profissional, que o trabalho voluntário ele promove satisfações e sofrimentos de ordem psicológica, e que isso a gente não pode chamar de trabalho interessado. Identifiquei algumas gratificações de voluntários espíritas que trabalham numa creche em Belo Horizonte chamada Creche Futuro. Identifiquei as principais fontes de sofrimento deles, as modalidades de sofrimento, e deu para identificar também algumas estratégias defensivas, que é como é que eles lidam com o sofrimento e continuam no trabalho voluntário. É um trabalho iniciante, um trabalho que a gente chama de exploratório no meio acadêmico, e eu espero que mais pessoas se interessem pelo tema e venham a pesquisar e a discutir com a gente nos anos que estão seguindo. Um autor importante da área de educação, Paulo Freire, ele dizia que existem duas posições que as pessoas às vezes assumem. Ou a posição do ativismo, que é você fazer ações sem reflexão, ou o que ele chamava de verbalismo, ou blá blá blá, que é você ficar refletindo e discutindo, igual se faz na academia, sem uma contrapartida na ação. À medida em que a gente está entrando em campo, discutindo, mostrando coisas que normalmente não são discutidas dentro do movimento espírita e trazendo tanto para a academia quanto para o espiritismo, a gente permite que as pessoas que estão trabalhando possam refletir sobre o seu trabalho e construir algo novo, e as pessoas que estão só verbalizando possam ter um pouco de contato empírico, concreto com o trabalho de quem está fazendo e parar de falar de cima da cátedra. Tá bom? Uma questão muito colocada nos centros espíritas, é a questão da permanência do voluntário. É uma polêmica, os caras não, passou um pouquinho, já está bom, tem que ser, ficou um mês, outros tem uma pena, que ficam 6 meses, depois desaparece, não volta mais. Como se pode trabalhar essa questão de que a pessoa que frequenta, passa a frequentar uma casa espírita, reflita no que significa isso e se interesse em desenvolver um trabalho, não fique longos anos numa determinada casa, mas desenvolver um trabalho nesse sentido, como essa questão da permanência, podemos trabalhar isso. Olha, como psicólogo, a gente enxerga as pessoas como indivíduos. Então, pessoas diferentes têm necessidades diferentes. Então, é natural que as pessoas cheguem no centro espírita e se sintam, às vezes, pouco à vontade no trabalho, mais à vontade no outro trabalho. Porque a gente precisa ter uma consciência de que as pessoas estão procurando seu caminho, estabelecer laços com essas pessoas, tratá-las como pessoas, respeitar as decisões que elas tomam e criar condições para que as pessoas possam desenvolver seu projeto de vida dentro do espaço espírita. À medida em que a gente faz isso e a gente dá atenção às pessoas, né, como psicólogo eu acho que a gente está caminhando para o lado certo. Então, quando a gente fica preocupado assim, as pessoas têm que ficar, não. O trabalho precisa ser continuado. No caso do voluntariado, a atividade que a gente inicia para ela ser uma atividade continuada. Agora, o voluntariado vai ter uma certa circularidade, algumas pessoas vão se identificar, vão se sentir bem e ficar nesse trabalho. Eu acho que esse é o recado que eu teria a dar para os centros espíritas. Para a gente finalizar, comentar a importância desses encontros anuais da Liga de Historiadores e Pesquisadores Espíritas. Você também encampou, vestiu a camisa, mais uma vez esse ano, a importância desse trabalho. Olha, é algo que ficou... Eu acho que o mérito disso aqui tudo é do Eduardo, é do Centro de Cultura. Tá? O meu trabalho é só motivar mesmo. Eu acho que eu não sou mais do que um psicólogo aqui no meio da história. Mas quando a gente pensa no trabalho da Liga, uma coisa que a gente percebeu é que nós na academia éramos espíritas isolados.
Então, é um professor espírita no departamento, um professor espírita numa universidade. À medida que a gente cria um espaço para vir conversar, mesmo sendo de áreas diferentes, porque o que a gente tem? A gente tem diferentes áreas de conhecimento, uma mesma temática. Então, é um encontro transdisciplinar. Se isso aqui fosse na Europa, o pessoal ia estar entusiasmado. Mas como a gente ainda fala em transdisciplinaridade no Brasil e é disciplinar aqui no Brasil, as pessoas ainda vêm com suspeição. Tá? Mas só o fato da gente estar se encontrando, estar se conhecendo, estar podendo estabelecer laços, estar podendo trocar informações, que é a finalidade da Liga. Então, eu mexo num tema, mexo é coisa de mineiro, tá? Eu mexo num tema e aí eu consigo a ajuda de alguém do Rio Grande do Norte, eu consigo a ajuda de alguém que está na Inglaterra, que está na França, que é utilizar o recurso que a informática dá hoje para a gente de comunicação. Então, à medida que a gente vai fazendo isso, à medida que a gente vai publicando, igual é o Pesquisa sobre o Espiritismo, né, que é um livro escrito com a intenção dos rigores acadêmicos em diferentes áreas de conhecimento. Essas atividades, elas vão ganhando visibilidade dentro do ambiente acadêmico. A gente vai se sentindo menos sozinho, né? que é o que é importante. A gente vai começando a ver que a gente não é ET, que a gente não é sozinho e que a gente não está dentro da universidade também, querendo dogmatizar as pessoas ou querendo doutrinar as pessoas. Nós estamos querendo discutir um fenômeno social, um fenômeno psicológico, que é o espiritismo no Brasil. E que tem 2,2 milhões de adeptos declarados no IBGE, fora os que se escondem. Existe hoje, a gente ainda tem hoje, uma preocupação com o chamado terceiro setor, onde entram as sociedades espíritas, são organizações que não visam lucro, e que tem, por fonte de trabalhadores, o trabalho voluntário, uma coisa que diferencia do Estado e do mercado, né? E que é o que acontece nas nossas casas espíritas. Eu posso arriscar aqui, tá? Sem nenhuma precisão, que 90% dos nossos trabalhos são feitos a partir de trabalho voluntário. E os autores, então, existia no nosso país uma preocupação em dar dimensão a esse trabalho voluntário, da legalidade do trabalho voluntário. Então, o Fernando Henrique chegou a criar uma lei sobre o trabalho voluntário, isso nos afetou de alguma forma, e aí então começaram as produções do trabalho voluntário, e a gente tem aqui dois grupos de autores. Um grupo de autores assim, entusiasmados com o trabalho voluntário, que defendem que o trabalho voluntário contribui para o bem-estar do trabalhador e desenvolvimento de suas capacidades. Em comédia de academia, eu fiz lá citações, não quer dizer que eu vi, né? Senão o pessoal desconfia de mim. Né? E a gente tem um outro grupo que se posiciona de forma crítica. Tá? E acho que os dois grupos vão conversar um pouco mais. De forma crítica, eu posso dizer até um pouco de imagem, tá? Dizendo que o trabalho voluntário, que ele não é desinteressado, que virou uma nova forma de ação instrumental das pessoas. Então agora as pessoas vão oferecer voluntários para poder colocar isso no currículo, para conseguir emprego, para conseguir contatos e tudo mais. Eles não estão errados, isso começou a surgir no nosso país, tá? Mas eles estão reduzindo, né? Eles também não estão errados. Tá? Mas eles estão fechando olhos para outra dimensão. Então, o que esse trabalho tentou fazer é ir a campo, entrevistar os voluntários, fazer uma entrevista em profundidade com os voluntários, para ver o que se passa no mundo deles. E eu descobri que o espaço espírita, além de ser espírita, lógico, né, uai? Porque no espaço espírita, a evidência que eu tinha é que muitas pessoas estão inseridas no espaço espírita não por causa dos interesses. Então, o que fiz foi tentar pesquisar o mundo íntimo dos espíritas e ver o que se passava no mundo íntimo dos espíritas, né? E poder relatar um pouco sobre isso. Sobre a ideia de ação interessada, achei essa uma discussão interessante para colocar no texto. A Kardec tem uma discussão sobre isso no livro que vocês devem conhecer, um tal de Livro dos Espíritos. Né? O Kardec fala que a ação pelo bem do próximo, sem pensamento oculto, é virtuosa. Tá? Os espíritos são críticos da chamada ação interessada. Mas o que é essa ação interessada? Porque alguma coisa a gente sempre ganha em troca. Isso a gente fala no movimento espírita. Tá? Então, eu acho que para a gente poder discutir, a gente tem que separar que interesses são esses. Tá? Se os interesses forem interesses profissionais, financeiros, políticos, tá? Aí sim eu acho que cabe dentro daquilo que o autor, o Sagrado,
colocando lá uma ação interessada. Esse sujeito nosso é psicológico, dependendo do ganho, tá? Fica meio, desculpa a expressão, forçação de barra, a gente dizer que se trata de uma ação interessada. Tá? O que a gente está tendo é um ganho psicológico, apenas. Tá? Então, os espíritos ainda colocam na Kardec, na questão 895, que o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que quando se patenteia, todos admiram como se fosse um fenômeno, como se fosse um fenômeno. Há satisfações e sofrimentos no trabalho voluntário espírita, no meu programa de pesquisa? Eu já desconfiava que sim, né? Já estava enfiado aqui dentro, né? Somos 30 anos, né? Em caso afirmativo, quais são essas satisfações dos voluntários espíritas nas suas atividades e quais são os sofrimentos dos voluntários espíritas em suas atividades? A gente fala muito das satisfações no movimento espírita, pouco dos sofrimentos. Né? Vamos ver por quê. Então, por satisfação, já que há muitos autores dentro da psicologia com muitos conceitos, vamos entender de nós aqui que eu estou chamando de satisfação a realização de motivos. Tá? E estou entendendo o motivo dentro da obra de José Quintão, que chama motivo de projeto de ação, constituído a partir de fatores internos e externos, e aqui sou eu metendo a mão, internalizados das pessoas.